Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Estamos começando mais uma live aqui do PJT. Espero que sejam todos bem-vindos e que especialmente estejam me escutando. Estão escutando? Estão escutando? Então tá ótimo. Wave. Legal. Que bom. Estamos esperando agora um pouquinho mais só para a gente botar o Gustavo da Gama na linha. E aí a gente começa a nossa live. Tudo bem com todo mundo? Espero que estejam todos sãos e salvos em casa. Que possam estar desfrutando desse período agradável de confinamento. Bem, deixa eu ver se o Gustavo já está, que a gente já começa a nossa livezinha aqui. Tá, 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 tá. Oi, Gustavo, Marcos. Tudo tudo bom? bom? Tá me Tô te ouvindo? ouvindo. Agora sim, tô te ouvindo bem. Então tá bom. Demoramos um pouquinho aqui, coisas de tecnologia, Sem mas problema, tudo sem problema. bem. Tá Acontece. tudo bem com você, Gustavo? Tudo certo, Marcos. Tudo bem, tudo certo. Cumprimentar aí você, é um prazer te rever. Cumprimentar todo Tá mundo aí bom. que tá entrando. Eu tô sempre acompanhando as lives.
sempre participando, e é um prazer muito grande estar aqui. As lives têm sido nota 10, né? Assim, os meninos aí, né, que são mais velhos, conseguiram fazer uma programação fenomenal, e não é fácil a gente criar esse número de temas, né, desde temas mais dogmáticos até temas mais modernos, temas É, vanguardistas e por diante. não, muito Gustavo, um bom. prazer. Agradeço muito a você, a Micaela, ao Fábio também pelo convite. E como você falou, é impressionante realmente a quantidade de tema. Se bem, Marcos, que nossos legisladores ajudam a gente, né? Porque é sempre com uma novidades aí. Então, assim, no caso, a pauta tributária, dificilmente ela fica sem assunto. Então, nesse ponto aí, a gente tem que agradecer também a colaboração dos legisladores, né? É, não, e como a gente vai ver hoje, né, Gustavo, talvez naquilo que seja o exemplo mais emblemático da perturbação que virou o sistema tributário brasileiro, se é que se pode qualificar de sistema ou assistema, Uhum. é a questão do comércio digital. Pessoal, o Gustavo é professor da UERJ, um dos infants terribles do direito financeiro e tributário do Rio de Janeiro, sem sombra de dúvida, faz parte da escola da UERJ e tem todos os méritos e toda a erudição e, ao mesmo tempo, objetividade possível para abordar um tema de tamanha dificuldade. O tema, como antecipei, é um tema sobre a nova lei do Rio de Janeiro, que veio na esteira do Convênio 160, embora o Convênio 160, se é que ele possa realmente servir de porta de passagem para estabelecimento de normas sobre o comércio eletrônico, em confronto com o federalismo e toda a discussão que existe entre a incidência do CS, ICMS e SS, a verdade é que foi editada uma, uma nova legislação e o Gustavo vai falar. Eu vou te pedir, Gustavo, para eu poder também sair e fazer meu papel de moderador de uma forma mais suave, que você, primeiramente, pontuasse um pouco, né, em que estágio nós estamos com relação a todo esse dilema do comércio eletrônico, e depois eu te pediria para passar para alguns temas mais pontuais que são trazidos a lume e desafiam algumas espécies de operações específicas, né? Mas especialmente nesse momento fazer esse posicionamento, não sei se falando do parecer da PGR de janeiro desse ano, mas fazer um posicionamento em que pé nós estamos em termos de conflitos e arcabouço normativo e pendências judiciais, se você puder, por favor. Te agradeço, Gustavo. Uma vez mais, obrigado por estar conosco aqui. Perfeito, Marcos. Bem, essa novidade legislativa do Estado, ela tocou num ponto relativo ao comércio eletrônico. O primeiro grande ponto que ela tocou, sensível, é a questão da responsabilidade tributária quando a gente está tratando de comércio eletrônico. A gente sabe que o comércio eletrônico ele envolve outras discussões relevantes, inclusive já tivemos uma live aqui no PJT sobre a questão da distribuição do ICMS em operações interestaduais, a emenda constitucional 87, que tratou da questão da divisão do ICMS para a origem e para o destino. Mas existe também uma questão importante em relação ao comércio eletrônico, que para além de definir quem é o Estado competente para cobrar o ICMS, a gente precisa também saber qual é o limite da lei estadual para estabelecer responsabilidade tributária em matéria de ICMS no comércio eletrônico. E a lei 8795, que foi editada agora no estado do Rio de Janeiro, em abril, no meio da pandemia, portanto, ela trouxe, um dos grandes problemas que ela traz é justamente a atribuição de responsabilidade tributária de ICMS para os chamados marketplaces, para aqueles grandes sites, as grandes empresas que operacionalizam sites de compras online. E esse é um primeiro grande desafio que a lei estadual trouxe. O segundo grande ponto que a lei estadual também tocou, como você bem tratou, foi a questão da tributação das chamadas mercadorias digitais, tributação do software, tributação do streaming, porque
na própria exposição de motivos da Lei 8795, o governador do Estado indicou que essa lei seria um instrumento para adaptar a lei estadual ao convênio 106, que você mencionou, que é o convênio que trouxe toda a polêmica relativa à incidência do ICMS em relação ao software. Então, a própria lei disse que ela veio adaptar a legislação do Estado para o convênio 106, que é, vamos dizer assim, o grande convênio que gera toda a discussão sobre o conflito entre ICMS e ISS em relação ao software. E o terceiro também ponto que a lei estadual tocou é a questão da tributação pelo ICMS do chamado serviço de streaming, conteúdo de áudio e vídeo pela internet, que também é um tema de conflito com o ISS, já que a Lei Complementar 157, ao atualizar a lista de serviços da Lei Complementar 116, trouxe explicitamente a tributação pelo ISS de conteúdos de áudio e vídeo. Então, quer dizer, essa lei estadual, ela tocou nos três grandes polêmicas. O comércio eletrônico que envolve comércio de bens materiais também, lógico, a tributação do software e a tributação do streaming. Portanto, foi uma lei, embora curta, ela tocou nesses três grandes pontos. Gustavo, olha só, já que a gente conversou ontem, né? Mas assim, quando eu e o Gustavo conversamos aqui no PJT, a gente sempre estabelece até muito gostoso, vou dizer, porque essa conversa entre o moderador e o expositor sempre é muito rica e acaba sendo muito importante. É ótimo que você divida em três partes, especialmente, a meu modo de ver, a questão do comércio online, né? Que pode parecer o menos tecnológico disso, né? Porque no final a gente está falando da economia tradicional, só que sobre uma forma de realização que deixa de ser o contato físico com o comércio de rua, o comércio shopping, mas seguramente vários especialistas afirmam, né? Não precisa nem afirmar, basta ver a valorização de ações como Amazon ou Mercado Livre, né? Sem fazer propaganda. A pandemia vai deixar um legado de uma certa decadência do comércio tradicional, com todo respeito aos shoppings, mesmo dos shoppings, porque o comércio online ficou esplêndido, né? O comércio online, você pede hoje uma lâmpada que te entrega em casa em 6 horas, 8 horas, e, portanto, vai ser isso. E aí o que você coloca, né, Gustavo, e aí vou deixar a bola contigo, para a gente ter um comércio online competitivo no Brasil e atrair o máximo possível de empresas, né, a gente precisa de uma tributação simples e eficaz do ponto de vista dos agentes, né? Eu sei que é muito bacana falar do consumidor, mas dos agentes. Agentes sem level playing field dos americanos, sem um nível de neutralidade, não vem. Eu queria que você, obrigado, e bom que você comece com a questão da problematização do comércio online e essa lei aí. Pois é, Marco, você colocou muito bem, essa é uma grande preocupação hoje, as notícias de economistas, estudos de economistas mostrando justamente como que o mundo pós-pandemia vai levar a uma aceleração que já havia do comércio eletrônico e uma diminuição da importância do comércio de rua, do comércio físico. E como você bem colocou, isso não vai afetar somente aquela loja de rua tradicional, não, vai afetar a loja física de shopping centers físicos também. A tendência é que realmente as pessoas venham a migrar cada vez mais para o comércio online. Então, e aí que está um ponto que é problemático dessa lei estadual, porque ela trouxe a figura da responsabilização pelo ICMS não pago pelo comerciante dos marketplaces. Então, quer dizer, a ideia da lei é a seguinte, aquelas centenas e milhares de lojas que anunciam nesses grandes marketplaces, Americanas, Amazon, Mercado Livre, etc. O Estado, é claro que para o Estado é muito melhor fiscalizar 5, 6 marketplaces gigantes do que fiscalizar 1.000 ou 2.000 vendedores de mercadorias que anunciam nesses sites. Então, essa lei estadual vem com o seguinte movimento. O marketplace, quando ele anuncia um produto no seu site, ele
cumpridas as condições da lei, ele passa a ser responsável pelo ICMS que não for recolhido pelas lojas, pelos contribuintes que anunciam no marketplace. E aí, veja só, Marco, a problemática dessa lei é que, primeiro, no modelo normal de marketplace, geralmente o marketplace ele é visto, ele é um contribuinte do ISS, porque ele é um intermediário, ele faz intermediação. E a intermediação é fato gerador do ISS. Porque o marketplace ele aproxima compradores e vendedores. Então é um típico serviço. Então, o que essa lei está trazendo é uma problemática de ICMS para quem é contribuinte do ISS. E qual é o potencial danoso dessa hipótese de responsabilidade para o comércio? Porque, veja só, é claro que os marketplaces, uma vez que sabem que passarão a ser responsabilizados pelo ICMS que não for recolhido, pelas centenas e milhares de comerciantes que anunciam seus produtos nas plataformas, é claro que os marketplaces vão limitar o número de pessoas que vão anunciar nas suas plataformas. Quer dizer, para anunciar numa plataforma, sabendo que o marketplace pode ser responsável, ele vai exigir uma regularidade e uma clareza na documentação fiscal dos comerciantes, que aquele pequeno comerciante que hoje se aproveita da Amazon, se aproveita da Americanas.com para anunciar o seu produto e para vender o seu produto por intermédio dessa plataforma, porque é claro que para o pequeno comerciante é muito importante utilizar essas plataformas, porque o pequeno comerciante ele não tem condição, a loja média ali de produtos, eles não têm condição de fazer publicidade a ponto de atingir o grande público. Quem atinge o grande público é justamente o marketplace. Então, veja, essa lei, uma vez que traz a responsabilidade para o marketplace, a tendência é que o marketplace diminua o número de pessoas com quem ele quer ser parceiro. Porque se ele sabe que vai ter responsabilidade pelo ICMS devido pelo comerciante, é claro que ele vai ter um cuidado redobrado e pode muito bem impedir que aqueles pequenos comerciantes, comércios médios também, eles possam anunciar nessas plataformas. Então esse me parece o problema social, vamos dizer assim, mais grave dessa hipótese de responsabilização dos marketplaces. Para além da questão jurídica em si, que, se você permitir, a gente pode examinar a própria constitucionalidade dessa lei estadual, porque a gente sabe que responsabilidade tributária no Brasil é matéria de lei complementar. Por isso, o Supremo tem, né? Esse é um ponto que a gente pode avançar depois. Sem dúvida. Gustavo, uma pergunta, realmente uma pergunta que veio aqui agora, que eu acho que é importante, né? Porque, sim, a gente fala de marketplaces como Amazon, ou Americanas, ou Netshoes, que também é marketplace também, uma parte marketplace. E isso leva a um problema. Você ponderou a questão do fato de que realmente o marketplace ele é um intermediário, quer dizer, ele exerce uma atividade que não é atividade. Isso traz também uma problemática com relação à questão de obrigações acessórias, né? Como é que o marketplace vai emitir uma nota fiscal em nome do entregador? A lei é clara sobre isso ou é confusa? Logicamente, provavelmente vai comportar algum nível de delegação legislativa, mas a lei é clara ou é confusa? Eu li a lei en passant, achei assim, muito confusa, mas nessa parte, a lei entra na questão de obrigações acessórias. O que você disse agora, é tão difícil conciliar. Eu sou o intermediário, o outro é o fornecedor, o fabricante. Ela esclarece esses pontos, não? Bom, a lei mesmo estabelece que ela só vai entrar em vigor quando houver regulamentação do Poder Executivo. Então é uma lei que não tá sendo aplicável. Até o momento a gente está aguardando a regulamentação pelo Poder Executivo de como vai ser a aplicação da lei. Os termos em si da lei, eles realmente não são muito claros em relação ao alcance das obrigações acessórias dos marketplaces. O que a lei coloca, basicamente, é que essa responsabilidade do marketplace não vai ser automática. O marketplace só passa a responder quando ele for notificado pela Secretaria de Fazenda de que ele tem um parceiro que está numa situação irregular junto à Secretaria de Fazenda. Praticamente essa é a regulamentação da lei, quer dizer, acho que foi uma forma até da própria lei amenizar um pouco esse vício, quer dizer, não, eu não estou colocando
a responsabilidade em todas as situações. Só quando o marketplace for avisado de que o contribuinte está numa situação irregular, o parceiro, aí sim ele passa a responder. O que, ao meu ver, não reduz a inconstitucionalidade da lei, porque ela tem um problema de vício na sua origem, que é o instrumento que foi utilizado. Mas você tem toda a razão. Nessa parte de obrigações acessórias, não me pareceu que a lei foi clara, tanto que a própria lei estabeleceu. Só vai entrar em vigor essa hipótese quando realmente for regulamentado. Então, quer dizer, o que você tua conclusão em relação a essa primeira parte, depois a gente passa para o software, que eu acho que é tão importante quanto, mas assim, eu reputo essa parte do marketplace, como a gente discutiu, importante pelo natural crescimento que vai acontecer. E, quer dizer, você atribui, quer dizer, a ausência, ou seja, a imputação de um mecanismo de sujeição passiva sem lei complementar, você considera como mais importante. Mas se você também quiser, Gustavo, fique livre para dizer o que te incomoda a lei nesse aspecto, no que se refere a eventuais inconstitucionalidades. Eu concordo com você em gênero e grau, a questão dessa sujeição passiva confusa e sui generis, solidariedade, responsabilidade alternativa, subsidiária, mas dê sua palavra aí sobre o que você vê mais de negativo ou de positivo também sobre a lei no que se refere a eventuais inconstitucionalidades. Bom, eu tenho uma convicção de que essa lei ela tem o vício de constitucionalidade no que se refere à responsabilidade do marketplace, porque, veja, responsabilidade tributária é uma matéria sujeita à reserva de lei complementar. O Supremo já disse isso algumas vezes, inclusive em repercussão geral, naquela repercussão geral em que ele julgou aquele artigo de lei ordinária que estabelecia a responsabilidade por contribuições previdenciárias para sócios de empresa, para qualquer sócio de empresa, e o Supremo falou, não, isso está em desacordo com o CTN. Pelo CTN, somente o diretor da empresa pode ser responsável. Esse é um julgado mais antigo, mas o Supremo agora mesmo, em março ou abril, julgou inconstitucional uma lei estadual do Mato Grosso que tinha estabelecido a responsabilidade de advogados e contadores por infrações à ordem tributária, o que também está completamente em desacordo com o CTN, o Supremo julgou inconstitucional. Então o Supremo tem uma tradição de considerar o seguinte, a lei estadual que atribui a responsabilidade, ela tem que estar de acordo com a lei de normas gerais. E aí a lei de normas gerais que a gente tem no ICMS é tanto o CTN, artigo 128, que diz só pode ser responsável quem é vinculado ao fato gerador, e a própria Lei Candir. A Lei Candir, no artigo 5º, ela diz só pode ser responsável aquele terceiro que tem condição de influir no não cumprimento do fato gerador pelo contribuinte. Ou seja, CTN e Lei Candir, eles dizem só pode ser responsável quem tem uma relação direta com o fato gerador. Ora, o marketplace, me parece, que numa operação de circulação de mercadoria, ele não tem relação direta com o fato gerador. Quem vende o produto é o parceiro que anuncia no marketplace. É ele que vende e alguém faz a compra. Ele é um mero intermediário. Tanto que, veja só, Marco, no próprio direito civil, não há uma responsabilidade do marketplace em relação à compra e venda realizada. Do ponto de vista civil, o marketplace, e já tem jurisprudência sobre isso, ele não é um fornecedor à luz do Código do Consumidor. Então, ele não tem responsabilidade civil. Portanto, eu vejo difícil você colocar uma responsabilidade tributária nessa situação. A própria lei do Marco Civil da Internet também, a lei do Marco Civil da Internet diz assim, só pode ser responsabilizado o agente na internet de acordo com a sua atividade. E o provedor de conteúdo na internet, que é o marketplace é um exemplo, ele só é responsabilizado nas hipóteses em que ele é comunicado de que existe um conteúdo equivocado no site, ele não retira do site aquele conteúdo. Então, do ponto de vista civil, a gente sabe que a gente tem que interpretar os institutos tributários também de acordo com o que está na legislação civil. Do ponto de vista da legislação civil, o marketplace ele não é responsável perante as falhas que o comerciante pratica para os anúncios colocados no site. Então, eu vejo como inconstitucional a lei estadual nesse ponto, porque ela está em desacordo com o CTN e está em desacordo com a Lei Candir, porque eu não vejo uma relação direta entre o fato gerador venda de mercadoria do intermediador, que no caso é o marketplace. Portanto, eu acho que é um vício da lei estadual que possivelmente o judiciário irá derrubar.
É, Gustavo, eu só vou fazer uma coisa, se você me permitir. Primeiro, o pessoal está achando esse ponto excelente, e eu acho esse ponto excelente. É porque Aham, é, a gente pensa sempre, né, no direito tributário com muita autonomia. Não é. Não vamos falar que é direito verdade. tributário é direito de superposição, que também é uma É um visão, uma exagero. dogmática, mas é um exagero. Uhum. Mas é o seguinte, quando a gente distorce o sistema, sem ser um discurso aqui liberal, né, a gente sabe que isso vai mal. Pô, você acabou de mencionar o seguinte, olha só, isso aqui tem. Obviamente, você tem que fazer uma interpretação sistemática, não de superposição. Eu tenho marco civil da internet, eu tenho Código Civil, e se você me permitir, depois eu vou botar rapidamente um exemplo legal de software que eu tive na vida profissional, mas a gente volta. Só um pontinho, o seguinte, eu acho que foi a Aline, teve mais duas pessoas aqui que passaram e perguntaram sobre a questão de que a lei também possibilita atribuir às administradoras de cartão de crédito a responsabilidade, né? Só para pontuar um pouco, isso foi um tremendo fracasso em todo o mundo, tá? A Argentina, por exemplo, instituiu, especialmente no caso de importação de serviço, foi um fracasso. Queria ouvir de você aí sobre o que, a pedido dos nossos Uhum. assinantes aqui, o que você vê se primeiro tem a previsão, logicamente, como é que se postula essa pretensão de uma nova sujeição passiva, o que você acha e como ela funciona. Bom, excelente ponto. E tudo que eu falei em relação ao marketplace vale também para operadoras de cartão de crédito nessa hipótese, a meu ver. Também, aliás, acho que até com mais razão. Eu acho que a operadora de cartão de crédito ela está muito mais distante do fato gerador do que o próprio intermediário. Então, também acho que nesse ponto a lei ela é inconstitucional porque você colocar a operadora de cartão de crédito como responsável tributário apenas por operacionalizar o pagamento daquela transação não me parece realmente compatível com o 128 do CTN e nem com a Lei Candir. Porque, veja, aí a distância eu acho que é maior ainda. Seria quase como se você estabelecesse uma responsabilidade tributária por alguém que tem uma relação muito longe, vamos dizer assim, do fato gerador. É um mero meio de pagamento. Você imagina, isso seria um absurdo, quer dizer, você imagina se é a mesma coisa que você dissesse que, por exemplo, um operador de cartão de crédito vai ser obrigado agora a pagar os tributos aduaneiros quando alguém faz uma importação de uma mercadoria. Qual é a relação que um operador de cartão de crédito tem com a importação de uma mercadoria? Então, me parece que isso, até por lei complementar, seria questionável. Mas, por lei estadual, me parece que é francamente inconstitucional, porque não vejo compatibilidade dessa hipótese de responsabilidade com o 128 do CTN e nem com a Lei Candir. Tá bom. Gustavo, só vou dar uma acelerada antes de passar para o software, né? Por mim, eu ficaria até as 3h30. Faço uma correção a pedido do Fábio. Nós não temos assinantes, nós temos telespectadores. Tá? Tá Eliana certo. Putinelli também, beijo, Eliana, com o tempo de se ver e tal. Ela fala por isso a suspensão da Lei Complementar 157 pela medida cautelar naquela ADI sobre a questão da responsabilização. Tá? Uhum. Eliana, de novo, não tem interesse comum, não tem interesse comum, Eliana, exatamente, não tem interesse comum, concordo também. Deixa eu só falar uma coisa com software, Gustavo, e aí Uhum. vou permitir rápido, se não falo demais, Claro. você que é o astro aqui hoje nesse debate, tá? A questão do software que nós tivemos recentemente, a discussão sobre o parecer da PGR, muito confuso. Ontem ou anteontem o Jansen publicou um artigo no Valor muito bom. E Eu aí, li, de novo, vou excelente. fazer essa interação saudável entre o direito privado e o direito tributário. Tá? Uhum. Isso, assim, me pareceu tão distante da realidade do parecer da PGR, com todo respeito ao parquet, né? O software, o que é um software?
o software, antes de mais nada, é um ativo. Vou dar o caso concreto para vocês que aconteceu. Há pouco tempo não, 2, 3 anos, aconteceu o seguinte, não era nada fiscal, tive um caso que era um cliente que tomou um empréstimo, um bonde, um debênture particular, e começou a quebrar. E aí o que aconteceu é que essa pessoa ela tinha o software registrado, né, a licença, o IP registrado em Luxemburgo. E aconteceu uma coisa muito, muito curiosa para mim. E a empresa não estava bem, e uma das ideias dela seria pedir recuperação judicial. E aí a gente percebeu que o fato de estar em Luxemburgo se devia pelo fato de Luxemburgo não ter recuperação judicial. Ou seja, quando uma pessoa abre uma startup tendo, né, o IP, né, em Luxemburgo, o que acontece? Isso facilita muito para o dono de um bonde, para o emissor de debênture, para pedir a tomada do IP. Né? Ou seja, o que acontece? Eu tenho um direito, que é um direito de autor, um software é um direito de autor. Uma startup que não tem ativos, ela só consegue dinheiro no mercado, e dinheiro no mercado significa emitir um bonds ou um debênture, ela só consegue pelo fato de que a fonte produtora dela, o ativo dela, é um software. E pela sua própria natureza, um software jamais pode ser mercadoria. Porque um ativo que, na verdade, contribui para a geração de riquezas e que é a essência da sociedade tecnológica, não pode ser tratado como mercadoria. Bem, essa é uma opinião, seguinte, para a gente ver que em linha o que acontece com o direito de propriedade intelectual, o direito de autor, o direito civil e o direito comercial e o direito financeiro que tratam o software como uma coisa que não sai da sociedade, mesmo na hipótese antiga do licenciamento, não existe isso. Uma empresa de tecnologia só vale, ou pelo menos vale muito, logicamente, pelo software. E aí, na hora que a gente trata o software como mercadoria, o software nunca sai da empresa. Se nunca sai da empresa, ele não pode ser mercadoria. Mas aí, Gustavo, logicamente, eu deixo você à vontade para falar sobre essa lei, sobre a questão do software, né, que é a central em toda essa discussão, né? A ação é da Brascom, que é uma associação de empresas de tecnologia e de telecomunicações, uma tecnologia, mas deixa à vontade para falar sobre software. Perfeito, Marco. Não, foi excelente a tua contribuição e o teu exemplo para mostrar que, de fato, como é complicado você trabalhar com essa realidade a partir de uma lógica de vislumbrar uma mercadoria nessa situação. E você colocou muito bem, eu acho que é importante para a gente que é tributarista, a gente tem que examinar sempre essas figuras da economia digital, sempre olhando também como é a relação negocial, como é o direito civil, como é o direito empresarial. Eu tenho visto isso, é um problema, eu tenho falado isso para os meus alunos, a gente tem que ter realmente esse cuidado, porque não adianta a gente querer dar tratamento tributário a uma situação, a gente não conhece a relação de direito privado que tem ali. Eu não estou dizendo que a lei tributária é escrava da lei civil, a gente sabe que não é. Agora, a gente não pode dar tratamento tributário a uma coisa sem saber como é que é o negócio jurídico por trás daquilo. E veja a importância disso nisso que a gente está falando aqui. A questão do ICMS, incidência do ICMS na operação envolvendo mercadoria digital, software, que essa lei estadual também trouxe, como eu falei, a lei veio, a própria justificativa dela foi: vamos adaptar a legislação ao convênio 106, que é o convênio do CONFAS que disse que os estados podem tributar pelo ICMS o software. Veja, como é importante conhecer o direito civil. Ora, você sabe muito bem que em operações envolvendo software, a gente não tem a lógica da transferência de propriedade da coisa. E o próprio Supremo Tribunal Federal, quando julgou aquele repercussão geral envolvendo o ICMS no leasing internacional de aeronaves, ele afirmou ali, certo ou errado, que o ICMS pressupõe transferência de propriedade da mercadoria. Ora, como então eu vou cogitar a incidência do ICMS se, em regra, nas operações envolvendo software, eu não tenho transferência de propriedade? O que eu tenho é um licenciamento, um negócio jurídico que possibilita eu usufruir um direito decorrente daquele software. Então, se eu não tenho transferência de propriedade, e esse é o critério que o Supremo estabeleceu,
eu realmente não vejo como se defender a incidência do ICMS, pelo menos nas operações mais usuais envolvendo o software. E isso realmente foi ignorado pela lei estadual. A lei estadual 8795 trouxe dispositivos que indicam a vontade do Estado do Rio de Janeiro de tributar operações com software. Somada essa lei que é de 2020, a gente tem também que lembrar, eu até anotei aqui, eu não lembrava de cabeça, mas a gente tinha um decreto antigo aqui no Rio de Janeiro, que é o decreto 23.707 de 2000. Esse decreto 23.707 de 2000, ele estabelecia que o Estado não iria cobrar ICMS no download do software. Esse decreto foi revogado em 2018, revogado simplesmente pelo decreto 46.543 de 2018. Revogou esse decreto. E a própria Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro tem uma consulta, que é a consulta 11 de 2018. Na consulta 11 de 2018, a Secretaria de Fazenda do Rio afirma que o software de prateleira, ele tem potência, ele é sim fato gerador do ICMS, que aquele decreto ali, que eu mencionei, o 23.707, era uma isenção disfarçada. Tanto que a consulta, Marcos, era uma empresa de software, querendo saber se tinha que recolher ou não o FEF, que é aquele fundo de estabilização fiscal, que é 10% do benefício fiscal. Então a Secretaria de Fazenda respondeu, sim, aquilo é um benefício fiscal, você tem que recolher o FEF sim, porque a não tributação do software é uma isenção disfarçada, inclusive que viola o convênio 106, está lá na consulta. A consulta fala isso. Então, quer dizer, isso em 2018. Então, agora em 2020, o Estado vem com a lei, me parece que há realmente uma disposição, pelo menos na Secretaria de Fazenda do Estado do Rio, de deflagrar, vamos dizer assim, uma guerra fiscal em relação ao software, assim como a gente já está observando em São Paulo, né, Marcos? Há algum tempo já, desde 2017, pelo menos, essa guerra fiscal do ICMS, do ISS São Paulo já está a pleno vapor, decisão do TJ de um lado, decisões liminares, etc. Então eu acho que a gente, especialmente com essa lei recente, agora 8795, a gente deve experimentar aqui no Rio de Janeiro uma guerra fiscal aberta entre o ISS e o ICMS. E a minha avaliação em relação a isso que você falou é realmente nesse sentido. Eu acho que é uma pena que o Supremo tenha tantas ações ali, você mencionou uma, mas tem ainda a ADI 1945, em que o Supremo chegou a começar o julgamento, mas paralisou. A gente sabe que essa matéria está nas mãos do Supremo, com essa ADI 1945, com repercussão geral, com as ADIs propostas pelas instituições ligadas ao setor de informática, de serviços. Então, acho que enquanto o Supremo não der uma palavra sobre isso, a gente não vai ter paz tão cedo. É muito ruim. Nem todas, né, a gente sempre tem que viver com um grau de segurança jurídica, como você falou, insegurança jurídica, mas não tanto, né? Como você disse, Gustavo, é uma pena a gente esquecer o direito privado. Realmente, a autonomia do direito tributário em conteste, os artigos do CTN 109 e 110 não são bons, né? São ruins hoje em dia, como é ruim qualquer norma regra de interpretação é muito ruim, mas nesse caso especificamente é muito negativo, né? O mundo vai ser tecnologia. A gente ficar brincando com algo que vai corresponder a 60%, 70% do PIB mundial não é bom, né? Aconteceu em outros países, os Estados Unidos segue tendo a discussão entre sales tax, use tax e tal, mas o Brasil é muito inseguro. Gustavo, vamos passar então para... Posso só dar uma complementação? Deve. E eu acho que assim, a gente tem que pensar que a gente deu aqui o exemplo do Rio de Janeiro, que me parece que não andou bem com essa lei ao acirrar esse conflito entre o ISS e o ICMS. A meu ver, e eu acho que é a posição de muitos doutrinadores também, esse conflito ele foi resolvido mal ou bem pela Lei Complementar 116. A Lei Complementar do ISS colocou o licenciamento de software como fato gerador do ISS. Inclusive, esse é o movimento, as próprias ADIs que são propostas pelas instituições de classe ligadas a software são no sentido de que não há legitimidade para o Estado tentar tributar essa hipótese pelo ICMS, porque isso já foi mal ou bem resolvido pela Lei Complementar 116, e a gente tem
também que se acostumar a cumprir a lei, mesmo que a lei a gente possa questionar a lei, mas ela pelo menos dá uma certa segurança jurídica. Mas eu queria dar uma última informação de que a gente pode ver exemplos aqui no Brasil de estados que não seguiram essa lógica do Rio de Janeiro. E eu vou te dar um exemplo aqui, que foi bem divulgado. No ano passado, o estado de Santa Catarina, a lei é a Lei 17.736, de 2019, alterou a lei do ICMS de Santa Catarina para deixar claro, para dar segurança jurídica às pessoas do mercado, para colocar expressamente que só há se cogitar a incidência de ICMS quando houver transferência de titularidade em matéria de software e quando a hipótese não estiver compreendida na competência tributária dos municípios. Então, o Estado de Santa Catarina mudou a sua lei do ICMS ano passado para dar tranquilidade ao setor. A gente sabe que Florianópolis é um grande polo hoje no Brasil de atração de investimentos na área de tecnologia. Então, hoje, um prestador que está estabelecido em Santa Catarina, ele tem, um prestador na área de software, ele tem mais segurança, porque ele sabe que o Estado já sinalizou e colocou na sua própria lei que o Estado não tem intenção de tributar aquela situação. Então, só para a gente ver que existem exemplos, a gente pode pesquisar, colocar exemplos no Brasil em que essa questão me parece que está sendo tratada com maior segurança jurídica para os operadores do setor. Gustavo, muito bom você falar isso. Para quem não sabe, né, Florianópolis é considerado como a Ilha do Silício, né? Mas muito bom porque é um raro exemplo da gente ver uma não concorrência federativa entre dois entes, né? Estado de Santa Catarina, município de Florianópolis. Isso é muito bom. Em termos de tax policy, né? Eu acho que é muito legal. O Fernando falou para a gente aqui sobre a questão de nuvem, que é um problema, talvez tenha sido um dos temas mais discutidos nessa questão, até por conta do enunciado na Lei Complementar 116, que fala especialmente sobre nuvem, e o problema da questão da nuvem do exterior, que, Fernando, logicamente é um problema mundial, a gente não nega isso. Fraude fiscal existe e vai continuar existindo. Bem, essa é a minha opinião. O que a gente não pode fazer a gente está falando aqui, a gente não está adentrando muito na questão da fraude, das evasões ou das aberturas e portos seguros. A gente está falando muito da questão aqui, e eu acho que esse é um debate, logicamente, de cunho viés prático, mas de cunho de política fiscal. O país não pode ficar fazendo isso. Esse exemplo do Gustavo agora é muito vigoroso, né? O exemplo do estado do Paraná. Gustavo, vamos passar para Santa Catarina, Florianópolis, Santa Catarina. É perto. É perto. Daqui a pouco eu vou fazer que nem todo americano que acha que a capital do Brasil é Buenos Aires. Então, mas não vou fazer isso não. Uma coisa importante. Vamos passar para streaming, que a gente também está um pouco apertado, mas eu não sei se você quer falar um pouco também sobre a questão de nuvem, mas fica à vontade, Gustavo. Você é o Não, eu acho que essa colocação da questão da tributação do software na nuvem, ela é importante porque ela também mostra um pouco como que é ruim a gente ficar dependendo de decisões do Supremo para dirimir esse conflito de competência. Porque, veja só, o Supremo acabou de iniciar o julgamento da ADI 1945, que examina uma lei do Estado do Mato Grosso, que é uma lei da década de 90, do Estado do Mato Grosso, e que fala em incidência do ICMS no download de software. A gente sabe que o software teve aquela evolução. Ele começou na prateleira, tanto que aquele precedente lá antigo do Supremo, em 1998, era software de prateleira. Em 98 era o tempo, né, Marco, da internet a lenha, né? A gente, para fazer a internet, tinha que ligar no telefone fixo, aquela coisa, quer dizer. Então, o software começou na prateleira. Aí depois migrou para o download. E agora a gente está o software na nuvem. E aí, veja, o Supremo vai examinar a condicionalidade da lei do Estado do Mato Grosso de download de software, sendo que o download de software já é uma realidade ultrapassada.
Porque hoje em dia ninguém mais fala do download do software. Hoje o software as a service, que é a nuvem praticamente, é o que impera. Então, quer dizer, a gente corre um risco, e isso foi bem colocado pelas entidades, associações ligadas à tecnologia, a preocupação do Supremo tomar uma decisão na DI 1945, porque o caso concreto ali envolvido não é bom, porque ele está tratando de download de software. E no caso da tributação na nuvem, existem algumas peculiaridades que não existiam no caso do download. Então, veja como é ruim, porque acaba que o Supremo, quando vai julgar um leading case de uma hipótese, ele acaba julgando um leading case de uma tecnologia que já está ultrapassada. Perfeito, Gustavo. Esse é o grande problema. Não, isso é impressionante. Isso não é... Para quem milita com direito de tecnologia, eu não milito tanto, mas quase todas as empresas, quase todas não, a grande maioria das empresas, perfeito, saíram de meio físico, passaram depois para download, e agora, na verdade, todas são SAS, que é uma consequência não da imposição do direito regulatório de tecnologia em todas as suas esferas, né? Mas sim uma questão de evolução tecnológica, né? Se viu que é muito melhor você comprar funcionalidades dentro de um pacote Office do que realmente você não paga mais para aquilo e fica desatualizado, ninguém quer mais fazer isso. Logicamente, você tem uma função de a mudança do ponto de contabilização para um pagamento à vista e um pagamento anual que você amortiza ao longo do tempo tem a ver com a própria autonomia da vontade, a própria evolução dos negócios. Esse é o ponto fundamental muito perigoso, sim, que o Supremo se pronuncie num caso como download. Esse assunto aconteceu de certa forma, Gustavo, também, quando o Supremo julgou a questão na internet. A internet era acesso, e não existe mais acesso, porque agora o que você tem, especialmente dentro de um espectro que quase tudo é banda larga, embora banda larga não tenha uma definição, quer dizer, quanto mais sobe a possibilidade de capacidade em fibras óticas, mas a verdade é que antigamente também, como você mencionou, a internet era, por questões regulatórias e por questões tecnológicas, você pagava para fazer o tic-tic-tic-tic, para você entrar. E o Supremo acabou julgando uma coisa ali na questão da internet que depois começou a ser modificado. Bem lembrado, é muito importante que o Supremo julgue com questões sobre fatos, né? Sobre fatos, sobre normas, fato e norma, que sejam atuais. Gustavo, temos mais um tempinho aqui, eu acho que se você quiser falar sobre nuvem, ou prosseguir sobre software, ou fazer sobre alguma digressão sobre outro ponto. Eu estou tentando ver só, Gustavo, só tem excelente colocação para você. Excelente, o pessoal está delirando aqui. Excelente colocação, brilhante. Obrigado. Você está sendo aqui, está sendo uma unanimidade aqui nos comentários. Parabéns. Não, você está ajudando muito com as tuas colocações também. Vamos falar então só rapidamente do streaming, né, que ficou pendente. Desculpa, faltou o streaming. A lei estadual também tocou nesse terceiro ponto muito polêmico, porque a lei estadual, a lei 8795, ela fala em contribuinte do imposto quem disponibiliza uma mercadoria digital com intermédio de pagamento periódico, que é basicamente o streaming, né, Netflix, Spotify, conteúdo de áudio e vídeo, basicamente cabe nessa questão. Bom, aqui me parece também que é um problema, por quê? Porque a Lei Complementar 116 do ISS foi modificada, a Lei Complementar 157 modificou e incluiu o item 1.09 na lista de serviços para estabelecer que conteúdos de áudio e vídeo são hipótese de incidência do ISS. Então me parece que aqui também o Estado sinaliza que vai querer rivalizar com o município na cobrança para o ICMS do streaming, sob a alegação de que seria um serviço de comunicação e o serviço de comunicação está dentro do fato gerador do ICMS. Aqui me parece também que é um problema, porque viola a Constituição. A Constituição diz que quem estabelece, regula conflito de competência entre entes federativos é a lei complementar, artigo 146.1. Então esse conflito me parece que já foi resolvido pela lei complementar, que estabeleceu a incidência do ISS. A gente sabe que o próprio Estado de São Paulo, em relação à tributação do streaming,
já deu sinais, já publicou, inclusive, textos dizendo que não vai tributar o streaming, o Estado de São Paulo. Inclusive, o próprio Tribunal o TIT de São Paulo, esse ano mesmo, concluiu, eu anotei aqui, em janeiro, anulou um auto de infração da Sky, 23 milhões aqui, o valor é mais ou menos esse, que envolvia streaming simplesmente sob a justificativa de que não é fato gerador do ICMS. Então, no estado de São Paulo, isso já está mais ou menos equacionado, porque a própria Fazenda do estado de São Paulo não está com disposição de cobrar o ICMS no streaming. E aí realmente me causou preocupação essa lei estadual aqui no Rio de Janeiro, indicando a possibilidade de sinalizar no sentido da tributação dessa realidade, o que, a meu ver, é inválido. O momento que se editou essa legislação aqui no Rio de Janeiro foi muito bom, né, Gustavo? O momento de pandemia. Então, a gente tem uma pandemia do vírus e consegue uma pandemia legislativa. Gustavo, uma pergunta, eu acho que também uma pergunta que foi repetida aqui por algumas pessoas, né, é a questão a gente sempre fala what's next, né? Aí eu acho que tem uma salvaguarda, né, porque depende da regulamentação, mas empresas, né, especialmente empresas, e quando a gente fala empresas, gozado que tecnologia, a gente sempre fala de empresa, a gente pensa no modelo GAFA, né, que é Facebook, Google, é gigante, não é. A maior perversidade que existe numa tributação neutra, simples, tal, é com a startup, né? Startup é muito importante, tanta startup, de tanta coisa bonita. Mas o que você acha em termos de ações, né? Estamos diante de uma norma. O que devem fazer os contribuintes? O que você acha? Já aproveitando para pegar uma consultoria grátis para todos os nossos telespectadores, segundo Fábio Fraga, e não assinantes. O que você acha aí de... Não, com muito prazer. Qual a posição que eles devem tomar? Bom, eu acho que realmente as empresas do setor devem estar atentas à legislação, devem consultar os seus jurídicos, os advogados, para eventualmente tomar medidas preventivas até para se afastar dessa possibilidade. Eu acho que uma ação de declaração de inexistência de relação tributária seria cabível nessa situação. Outras empresas a gente sabe que optam por uma postura, esperam a autuação para depois discutir e tal. Eu acho que varia muito de empresa, mas eu acho que assim, o risco é real. A lei está em vigor, ela não foi regulamentada ainda. A própria lei fala que quando ela... E também, até a última informação que eu tive, não houve uma perspectiva da Secretaria de Estado de Fazenda para a regulamentação dessa lei. Embora a gente tenha que registrar aqui, Marcos, que a Secretaria de Fazenda do Estado de Janeiro está tendo uma postura excelente em relação a essa lei, democrática. Há cerca de um mês ela publicou no site, fez um webinar com um especialista da Secretaria de Fazenda para explicar a lei. Eu até participei, fiquei assistindo. Então, a gente tem que elogiar aqui a postura da Secretaria de Fazenda, que até o momento foi exemplar, no sentido de abrir o diálogo com os contribuintes, abrir o diálogo. Então, agora, não há realmente uma expectativa de quando ela vai ser regulamentada. Imagino que não deve demorar muito, porque esse projeto de lei foi aprovado agora em 2020, mas ele já estava em gestação há algum tempo na Secretaria de Estado de Fazenda. Já era uma intenção. Então, a gente não sabe, realmente pode ser uma coisa, imagino que esse ano ainda pode ser que saia uma regulamentação, porque para o Estado, Marcos, é muito importante. Essa questão do comércio eletrônico, por exemplo, é muito importante, porque, de fato, o potencial que o Estado vai ter de arrecadação tributária, se ele puder colocar responsabilidade tributária nos marketplaces, é gigantesco. A gente sabe isso, quer dizer, é um pouco aquela lógica da instituição tributária, né? É muito mais fácil o Estado fiscalizar 5, 6 grandes do que fiscalizar 3 mil vendedores individuais. Então, existe um apetite realmente para o Estado de implementar essa medida. Então, eu não sei se isso vai demorar tanto tempo assim. Eu acho que as empresas realmente do setor, marketplace, empresas de tecnologia, em relação à questão do software, em relação à questão do streaming, elas devem ficar atentas, acompanhar isso de perto, para já começar realmente a ver com o seu jurídico qual a melhor solução para ser adotada. Até porque, né, Gustavo, que você
o que você pontua, as empresas não podem viver, né, com segurança. Empresas maiores que têm conselhos fiscais, que têm que apresentar números, elas são obrigadas a, no mínimo, fazer um disclosure disso tudo. Você também pontuou, Gustavo, algo que também parece ser muito importante da gente refletir no Brasil. A substituição tributária, esse excesso de concentração em algumas poucas empresas, ele não vem grátis. Ele vem com distorções de acúmulos de crédito, de bases de cálculo que não correspondem à verdade. E é muito curioso, porque aí tem um paradoxo no Brasil. O Brasil é um dos países mais avançados do mundo, isso no que tem de ruim no sistema, o Brasil é um dos países mais avançados do mundo em termos de sistema eletrônico. A gente tem um SF, a gente tem os módulos, e hoje em dia é muito fácil fiscalizar contribuinte pequeno com nota fiscal. Você controla basicamente ali. Uhum. As secretarias de Fazenda têm mecanismos. E é curiosíssimo porque o Brasil virou o paraíso da substituição tributária, e também em relação a isso a gente não evoluiu. Não existe substituição tributária em lugar nenhum do mundo. Do jeito que existe reverse charge, existe. Mas esse jeito que existe no Brasil de você querer fazer isso, aí você está colocando... a intenção é botar cartão de crédito, é botar marketplace, mas e aí? Aí você distorce mais uma vez? Você vai criar substituição tributária sobre bases e fatos que são irreais, né? Muito bom, Gustavo. Eu acho que todas as suas considerações que você foi pontuando ao longo do caminho aí permeiam defeitos do nosso sistema, né, Gustavo? Muito, Marco. Eu acho essa tua observação da ação tributária também super relevante. A gente vê, né, Marco, nesse tempo de pandemia, de retração do comércio, como a ação tributária ela é perversa. Porque você obriga o contribuinte tem contribuinte que tem que pegar empréstimo no banco para pagar tributo, instituição tributária, o que é realmente um absurdo. Não tem nada mais contra a economia do que isso. Então, eu acho que realmente a instituição tributária ela tem que ser repensada, você colocou muito bem. É um problema realmente no Brasil de concorrência, é um problema que afeta pequenos players do mercado, que não conseguem entrar realmente no mercado por conta da ST. Então, é um problema gravíssimo mesmo. Iniquidade. Todas as heterodoxias levam a iniquidades, acaba levando a iniquidade ao invés de levar a igualdade. Gustavo, eu vou finalizar, temos mais 2 minutos, você deixa a palavra final, agradeço muitíssimo a você, agradeço a todas as pessoas que participaram, a sua presença aqui hoje contribuiu, tivemos um número espetacular na audiência, você, como está todo mundo falando aqui, é muito bom, muito didático, muito objetivo, passa por uma série de questões, sai do prático para o teórico de uma forma muito elegante, então eu te agradeço, te deixo você a palavra aí, e desde já agradeço a todos por estarem aqui, convidando amanhã para mais um live aqui no PJT Tutoria. Gustavo, sua palavra. Marco, muito obrigado pelo convite, você, a Micaela, ao Fábio, a todo mundo para a JT. Foi um grande prazer estar aqui, agora do outro lado, porque eu tenho assistido, sempre que eu posso, assistido realmente as lives, sou uma pessoa que assiste realmente praticamente todas e tenho aprendido muito com as lives. Telespectador. Não é assinante, telespectador. Então, para mim tem sido muito bom. E eu agradeço muito as pessoas que assistiram, a quem está se manifestando. Para mim realmente foi um grande prazer e estou sempre aberto aí ao convite do PJT. Muito obrigado. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado a todos e nos vemos amanhã aqui, tá bom? Um abraço a todos, fiquem bem por aí, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, Gustavo. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, Marco. Tchau. Tchau.